Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa terça-feira. Temos aí, ao longo dessa terça, vários jogos aqui de Champions League, tá? A qualificação da Champions League com equipes aí, geralmente do leste europeu, ou equipes do terceiro ou quarto escalão do futebol europeu, tá? Eu não vou trabalhar nesses jogos durante a tarde, vou focar em duas partidas de equipes brasileiras que a gente vai ter durante a noite nos playoffs da Sul-Americana, e é sobre esses jogos que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Se você gosta desse conteúdo, já deixa o like aqui para fortalecer o vídeo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser trazer alguma análise de algum outro jogo que eu não comentei nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo, beleza? Falando do primeiro jogo então, que eu pretendo trabalhar nessa terça-feira à noite, Bahia e América de Cali, né? A gente tem aqui nesse playoff da Sul-Americana, a gente vai definir os times que vão jogar as oitavas da Sul-Americana. Então, são os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, que não classificaram para as oitavas da Libertadores, enfrentando os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana. Quem passar desses confrontos vai para as oitavas de final da Sul-Americana, certo? Lembrando que esses confrontos eles não são definidos por sorteio, eles são definidos por campanha. Então, o melhor terceiro colocado da Libertadores vai pegar o pior segundo colocado da Sul-Americana, e assim vai indo esse chaveamento. Lembrando que sempre o time que vem da Sul-Americana vai decidir o confronto em casa. Então, a segunda partida é sempre com o mando do time que vem da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse caso aqui, a gente tem o Bahia recebendo o América de Cali, né? O Bahia que foi terceiro colocado no grupo da Libertadores, que tinha o Internacional, o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia, né? Atlético Nacional que inclusive é um dos grandes rivais do América de Cali, né? O Bahia acabou ficando na terceira colocação desse grupo, não se classificou para a Libertadores e agora caiu nesse playoff aqui para disputar uma vaga nas oitavas da Sul-Americana. O time do América de Cali é um time que historicamente incomodou já várias equipes brasileiras aqui ao longo do histórico aí de Libertadores, da antiga Copa Conmebol, que era a mãe da Sul-Americana, digamos assim, né? A antecessora da Sul-Americana. Então, é um time que tem uma certa tradição no futebol sul-americano, a equipe do América de Cali, e é uma equipe que, para quem acompanhou aí os jogos da Copa Sul-Americana, a gente vai pegar aqui o histórico, vamos dar uma olhada aqui no histórico do América de Cali na Sul-Americana, vamos pegar aqui por grupo, né? A gente teve aqui o grupo B, vamos ver aqui, o grupo do América de Cali foi esse aqui, ó. Tinha Corinthians, Huracan e Racing de Montevidéu. O América ficou em segundo atrás do Huracan, ou seja, conseguiu classificar num grupo que tinha o Corinthians, o Huracan da Argentina, que era o antigo campeão argentino da temporada anterior, e o Racing de Montevidéu, que é uma equipe assim de segunda linha no futebol uruguaio, né? Mas o time do América de Cali conseguiu fazer uma campanha aqui para ficar na segunda colocação. Veja aqui, ó, foram 5 empates na fase de grupos, né? Nos 5 jogos que disputou, nos últimos 5 jogos que disputou aqui, foi 5 empates aqui o América de Cali nessa competição, né? Então a gente tem aqui um histórico de um time que faz jogos duros e conseguiu empatar contra todos os adversários aí na fase de grupos da competição, tá? O que a gente pode levar em consideração aqui para esse jogo, tá? Vai ser um jogo difícil para o Bahia, vai ser um jogo complicado, a gente ainda não tem aqui as escalações, mas as odds aqui colocam o Bahia como favorito a 1,60. Não poderia ser diferente, né? O time que vem da Libertadores e que tá jogando uma boa fase como o time do Bahia, favoritismo de 1,60 jogando dentro de casa, odd 6,30 pro América de Cali. É o típico jogo onde o time colombiano deve vir para se defender, tá? Deve jogar com linhas mais baixas, não tentar pressionar tanto a saída de jogo do time do Bahia, né? É bem provável que a gente tenha aqui a possibilidade do time do América de Cali vir para
conseguir um empate e aí levar a decisão para sua casa. Então é imprescindível que o Bahia não abra mão de ter um jogo mais propositivo aqui, né? De tentar colocar o adversário para trás e criar aqui uma situação onde seja superior durante boa parte do jogo, ou até construir um placar aí de 2 ou 3-0 seria o ideal para o Bahia ir para o jogo da volta lá no estádio da Colômbia, lá em Cali, com uma certa vantagem tranquila, né? Lembrando que o fator local do time do América de Cali é muito forte quando joga no seu estádio, né? A gente tem uma presença massiva da torcida e contra equipes brasileiras, sobretudo, a motivação da torcida também, ela é maior do que contra outros adversários sul-americanos, né? Eles gostam muito de enfrentar equipes brasileiras e conseguem criar uma atmosfera muito pesada lá de fator local. Então, seria muito importante para o Bahia construir aqui uma vitória, de preferência com um placar que dê ao Bahia uma vantagem para disputar o jogo da volta com tranquilidade. A linha do over 2,5 tá pagando 1,98, tá? Eu acho que é um jogo interessante para gols também. A gente vê que essa odd aqui ela vem caindo, né? Provavelmente ela vai, no início do jogo ali, tá sendo negociada a 1,90, por aí, 1,95, né? Então temos a expectativa aqui de um jogo onde o Bahia, caso o Bahia se imponha no jogo, né? Caso o Bahia tenha o domínio das situações dentro do jogo, a gente tem aí essa odd do Bahia corrigindo até para baixo ou se lateralizando aqui entre 1,60 e 1,70, né? E a odd de gols também segurando um pouco aí para a gente poder explorar, quem sabe, daqui a pouco com o Bahia abrindo o placar. Eu não sei se o América de Cali vai sair tanto para o jogo assim. Eu acho que a tendência é que se o Bahia faça 1-0, o time do Bahia continue tentando buscar por mais gols e o time do América não se exponha tanto para não tomar uma margem muito grande de gols na primeira partida, tá? Então, eu não sei se saindo um gol do Bahia, a gente tem esse cenário ficando mais interessante para over, né? Se caso por alguma situação aí, por uma eventualidade, o América de Cali abrir o placar nesse jogo, aí sim eu acho que a gente tem um cenário muito interessante para trabalhar gols nessa partida. Beleza? O outro jogo que eu tenho aqui é do Independiente Del Valle contra o Vasco. Antes de falar desse jogo, queria lembrar para você que a Superbet, que está sempre apoiando aqui o conteúdo do canal Stake Cheia, tem super odds para esses dois jogos aqui, tá? Tanto o jogo do Bahia quanto o jogo do Vasco. Se você entrar na Superbet, você vai encontrar super cotações para essas duas partidas. Então, recomendo muito que você fique de olho, principalmente para quem está aí começando a construir uma banca, tentando estruturar uma banca um pouco mais alta. Aproveitar essas super odds aí pode ser um caminho interessante para você ter mais velocidade aí no crescimento da sua banca, perfeito? Então, tá dada a dica aí. Se você não tem conta, é só escanear o QR Code ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Lembrando sempre, conteúdo para maior de 18 anos, aposte sempre com responsabilidade, beleza? Bom, falando aqui de Independiente Del Valle e Vasco, a gente tem aqui o Del Valle que veio, né, da Libertadores, também no grupo aqui onde tinha, vamos ver aqui se a gente consegue achar aqui, o grupo da Libertadores do Independiente Del Valle, tinha aqui nesse mesmo grupo, vamos ver aqui, grupo B. Grupo B tinha o Barcelona do Equador, Universitário do Peru e o River Plate. Então passou aqui o River Plate na primeira colocação com 12 pontos e o Del Valle ficou empatado com o Universitário do Peru com 8 pontos. Então vejam bem aqui, foi uma disputa interessante, né? Quem olhava aqui diria que o Barcelona do Equador poderia disputar essa vaga aqui também, e foi o time que ficou na última colocação. Independiente Del Valle acabou ficando na terceira colocação do grupo, vai pegar então, portanto, a equipe do Vasco da Gama, que, olhando aqui o retrospecto na Sul-Americana, vamos ver aqui qual grupo que caiu o Vasco na Sul-Americana. No grupo D, no grupo E. No grupo E a gente teve o Cruzeiro, no grupo F a gente teve o Fluminense, então no grupo G a gente teve o Vasco da Gama. Vamos ver aqui o grupo G. O Vasco da Gama
ficou na segunda colocação com 8 pontos, o Melgar ficou com 7, então foi na última rodada aqui que o Vasco conseguiu garantir a sua classificação com uma vitória contra a própria equipe do Melgar, né? O Lanús passou em primeiro com 12 pontos, então o Vasco aqui, se tivesse vencido no confronto direto com o Lanús, poderia ter classificado em primeiro. Veja aqui que o Vasco teve 2 derrotas, né? Perdeu pro Puerto Cabello por 4-1 e perdeu pro Lanús por 1-0. Os 2 jogos aqui o Vasco foi visitante. Quando jogou em São Januário, o Vasco conseguiu ir bem, né? O Vasco venceu por 3-0 o Melgar e venceu em casa também por 1-0 o Puerto Cabello. Bom, falando do retrospecto aqui, naturalmente a gente tem o Vasco bastante oscilando ainda na temporada, né? A maioria desses resultados aqui da Sul-Americana não era com o Diniz ali no comando técnico da equipe, então a gente teve essa modificação aí, teve essa parada de Mundial de Clubes aí, onde o Diniz ficou treinando a equipe do Vasco. A gente já viu o Vasco no retorno aqui do futebol brasileiro não voltando tão bem quanto a gente imaginava, perdeu para o Botafogo de 2-0 aqui no jogo onde tinha mando de campo, mas o jogo foi lá em Brasília, né? Então a gente tem que levar em consideração que o Vasco talvez não voltou assim tão bem quanto a gente imaginava, né? Mas o que a gente tem de interessante aqui é a possibilidade da equipe do Vasco poder jogar a segunda partida na sua casa, onde o time é bastante favorito, pode aqui sim fazer jus a esse mando de campo e colocar aí uma pressão em cima do Independiente Del Valle. Então, para mim, a missão do Vasco nesse jogo aqui é não tomar uma derrota de muitos gols. Se conseguir empatar o jogo com o Del Valle, acho que tá ok. A equipe do Del Valle aqui tem uma odd de 1,70, joga o mando de campo da equipe do Del Valle, se não me engano, tem altitude, né? Eu não sei se Banco de... não, em Guayaquil o jogo não tem altitude, então é a nível do mar esse jogo aqui do Independiente Del Valle, tá? Então não tem altitude, geralmente as equipes equatorianas, boa parte delas, jogam em campos acima de 2.000 metros de altitude, então fica complicado, mas não é o caso do Independiente Del Valle. Mesmo assim, uma equipe muito forte, uma equipe que tem como grande característica a força física, né? Uma equipe de imposição física, de velocidade. Então a equipe do Vasco tem que ficar muito atenta a esse tipo de movimentação, tá? Para não tomar a bola nas costas da defesa, para não jogar com linha tão alta e não dar esse espaço de campo para o time do Del Valle realizar a sua jogada principal, né? Então acredito que a gente vai ver o Vasco também tendo uma postura um pouco mais defensiva, obviamente sem abdicar de atacar, porque esse não é o estilo do Diniz, né? O Diniz não é um treinador de retranca, né? Ele é a filosofia de jogo do Diniz, ela é uma filosofia que prioriza se defender com a posse da bola, né? Então eu acredito que o Vasco vai tentar ter a posse da bola durante grande parte desse jogo aqui, mas a equipe do Del Valle é uma equipe que morde muito na marcação, como eu falei, fisicamente é um time também muito forte, então o Vasco pode ter dificuldades para enfrentar esse adversário aí, tanto que eu digo que se a gente tiver, se o Vasco conseguir trazer um empate do Equador aqui, fica numa situação interessante para poder disputar o jogo da volta dentro da sua casa e aí sim construir um resultado que daria a classificação para a equipe do Vasco, tá? 5,60 a odd do Vasco pode ser uma odd para a gente estar posicionado em lei ao time brasileiro aqui. Tem potencial bom para correção essa odd aqui, caso o Vasco não consiga ficar tanto tempo com a bola, caso as ações do jogo fiquem mais por conta do time da casa, do Independiente Del Valle, a gente pode ter um potencial bom para correção de preço aqui nessa odd do Vasco, tá, pessoal? Tomar bastante cuidado com a bola parada também da equipe do Del Valle, né? Se vocês estiverem posicionados aí em lei ao Del Valle, tentando pegar a correção do outro lado, tenham ciência, tenham noção aí de que a bola parada da equipe equatoriana também é um ponto forte desse time, ok? Mercado de gols aqui nesse jogo, acho que a gente também deve ir com um pouco de cuidado, tá? Levando em consideração que esse jogo aqui ele pode ter uma condição um pouco mais over que o jogo do Bahia, pelo fato de que o Vasco tem mais condição de fazer um jogo um pouco mais exposto fora de casa, né? Isso deixaria aí, acredito que o Vasco não iria, em comparação com outro jogo, ele não iria tão fechado quanto o América de Cali iria contra o Bahia, então a gente teria aqui uma possibilidade de ter um jogo um pouco mais over, tá? Então
vale a pena ficar de olho nesse preço aqui do over 2,5 para essa partida aqui entre Del Valle e Vasco da Gama. Ok, rapaziada? Essas foram então as minhas análises para esses dois jogos de amanhã. Se pintar alguma outra coisa aí durante a tarde no futebol europeu, vocês podem mandar aí nos comentários. Eu não pretendo fazer os jogos da tarde aí, mas vamos fazer junto esses jogos aqui lá no meu canal do Telegram. Se você não me segue, o link também tá aí na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!